26 de outubro, o testemunho dos samaritanos. João 4:42. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que testemunho que está falando da mulher samaritana, que nós vamos ver durante essa semana. Vamos analisar também a história que houve ali. O importante é que João registrou isso como mais uma testemunha de uma cidade, Sicar ou Siquém, a cidade toda dos samaritanos que creram. Então eles são testemunhas, porque eles chegaram à conclusão que realmente Jesus era verdadeiramente o Salvador do mundo. Mas quem eram os samaritanos? Vamos analisar o contexto. Samaritanos são aqueles que moravam numa região chamada Samaria. E esse era um povo miscigenado, misturado com outros povos de outras nações, porque o judeu mesmo, ele não se mistura com outros povos, ele mantém a raça pura. Mas os samaritanos é uma mistura de judeus com outros povos diversos, e surgiu então os samaritanos, que começou quando Israel foi levado cativo pelos assírios no ano 722 a.C. Os assírios faziam assim: para que não houvesse revolta, eles misturavam os povos, as culturas, os povos, os deuses, as religiões, eles misturavam tudo. Então ali, nessa parte de Israel, eles mandaram muitos povos de outras nações ali para misturar com eles, e levou também parte do povo de Israel para outras nações que eram dominados pelos assírios. E ali, com o passar do tempo, eles começaram a se casar com não-judeus. E então os judeus começaram a se casar com estrangeiros. E o povo judeu mesmo não aceitava isso. Falei, eles não são mais judeus. Eles se misturaram, eles não são mais judeus. Então passou uma geração, outra geração, outra geração. Eles criaram os samaritanos, conhecidos como samaritanos. Eles criaram o seu próprio jeito de judaico de ser. E outra coisa, como eles não eram recebidos no templo de Jerusalém, eles construíram outro templo no Monte Gerizim. E esse outro templo dos samaritanos foi destruído por um governante judeu chamado João Hircano, no ano 128 a.C. Você vê que 500 anos havia passado isso, e a briga ainda continuava. Eles não aceitavam mais esse povo porque se misturaram, não eram raça pura. Quando ali no tempo de Neemias, de Esther, Zorobabel, que eles receberam a ordem para reconstruir Jerusalém, e que eles estavam em cativeiro agora para um outro povo, o governante diz: olha, pode voltar e reconstruir a cidade, os muros e o templo também, que foi destruído. Então eles ficaram
70 anos ali. E agora então começou a reconstrução. E começaram a reconstruir. Os samaritanos viviam ali por perto de Jerusalém, destruída. E eles então perguntaram: nós podemos também ajudar a reconstruir o templo? Adivinha a resposta? De jeito nenhum. Vocês não são judeus. Se nós queremos, vamos fazer as pazes, nós queremos... Não, o judeu não aceitou. Os samaritanos. Não aceitou de jeito nenhum. Então houve tipo uma guerra ali. Porque eles se tornaram pessoas extremamente perigosos, que traiçoeiramente eles procuravam matar os construtores do muro, porque o muro ainda não estava erguido. Na frente de cada casa judaica, a família era responsável por construir um pedaço do muro, de tal forma que cercava a cidade inteira. Mas não estava pronto o muro ainda. E eles começaram a construir o muro. Tinha que, com uma mão, eles seguravam a espada, com a outra mão eles assentavam então as pedras ali do muro. Que trabalho! Demorou anos para fazer isso. Porque o perigo de que os samaritanos pudessem assassinar os judeus. As relações entre judeus e samaritanos nunca foi boa. Não eram boas no tempo de Jesus Cristo. Quer dizer, começou no ano 722 a.C. Quando chegou Jesus, eles estavam com preconceito, com a briga nas alturas. Então não eram bons os relacionamentos, eles evitavam. Eles nem passavam pelo meio da cidade de Samaria, aquela região ali. Eles não passavam. Quando Jesus queria, com os discípulos, falou: vamos atravessar Samaria para cortar caminho, porque é muito longe da volta. Por que você não volta? É porque os samaritanos, não, vamos lá. Vão passar aqui sim. Por que não? E João, esse que está escrevendo o Evangelho de João, falou assim: Senhor, quer que eu peço que Deus mande fogo do céu e destrua a cidade dos samaritanos? Jesus falou assim: eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Você vê como que estava a situação ali. E os judeus, eles não pediam nada emprestado para os samaritanos. Nem emprestavam dinheiro e nem pediam dinheiro emprestado. A única coisa que faziam era o comércio. Eles vendiam coisas e compravam coisas que eram extremamente necessárias. Mas sabendo, você fica lá e eu fico aqui. Nós não somos coleguinhas, não. Foi nesse contexto de brigas, preconceitos e tudo mais, arrastado por séculos, que João Evangelista narra o encontro de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço. E como a população da cidade samaritana de Siquém, ou Sicar, respondeu depois que chamaram Jesus e ouviram de Jesus. Vou ler então novamente João 4,42. Os samaritanos diziam então à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que você encontrou o Messias que nós cremos. Agora nós cremos porque nós mesmos estamos ouvindo e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo.
Você percebeu que os próprios judeus não aceitaram o Messias? Os samaritanos, de uma maneira geral, também não são todos, aceitaram. Como que é difícil julgar, não é? Julgar a espiritualidade de alguém. Só Deus conhece o coração das pessoas. Aqueles que pareciam tão certinhos, não eram tão certinhos assim. Pelo contrário, eram totalmente errados. E aqueles que os judeus achavam que eram errados, aceitaram Jesus. Eles estavam aguardando o Messias. Eles não tinham templo mais, mas eles aceitaram o Messias como Salvador do mundo e não Salvador dos judeus em relação aos romanos. Ele é o Salvador do mundo, temos certeza. Não porque a mulher falou, mas é porque agora nós sabemos. Amém.